Salve, rapaziada, bom dia aí pra todo mundo. Estava lá no podcast Embolada, Cabral Neto, Carlyle Paz Barreto e Augusto Carreiras repercutindo toda a situação do mercadão da bola do esporte, envolvendo a situação de Luciano Juba, que o jornalista Cássio Cardoso ontem à tarde soltou a informação, né? O Bahia e o Sport chegaram a um valor ideal para que Juba seja negociado e já desembarque aqui em Salvador nas próximas semanas, ou melhor dizendo, na próxima semana no máximo. Possivelmente Juba faria o último jogo contra o Mirassol ou o penúltimo jogo, e aí teria mais um jogo contra o Atlético Goianiense na próxima sexta-feira. E aí, se Juba não chegasse em Salvador na próxima segunda-feira, depois do jogo contra o Mirassol, ele chegaria da sexta para o sábado, depois do jogo contra o Atlético Goianiense. Essa foi a informação de Cássio Cardoso. E óbvio, né? Compensação financeira, porque Juba tem contrato até o final de agosto com o Sport. E aí, se o Bahia quer trazer o atleta antes do término do contrato, tem que desembolsar alguma grana. Inicialmente, a primeira proposta foi de US$ 500 mil. Circula ali na casa de 2,5 milhões de reais. Depois, segundo a informação de Cássio Cardoso, subiu mais de 2,5 milhões de reais foi a pedida do Bahia. Segundo o GE, já vou trazer aqui em tela para vocês, esse valor foi de 4 milhões de reais, tá? E a proposta foi formalizada nesta quinta-feira, depois do jogo contra o CRB. O Sport teria 48 horas para dar uma resposta, o que se encerraria neste sábado, prazo para dar uma resposta e o famoso ultimato, né, que Cássio Cardoso falou ali e que a novela já estaria próxima do fim. Só que Augusto Carreiras não gostou não, tá? Não gostou não e largou o aço no Bahia, falando que o Bahia está assediando o jogador e que se continuarem a colocar proposta, não sei o que, vai denunciar o Bahia por assédio ao jogador. Detalhe, né? Ele negou que não existe nada certo entre Sport e Bahia nesse momento. Não tem nada certo de, não chegamos a um valor ali, Juba vai embora. Ele negou. Agora, vamos ser bem sérios também, né? Yuri Romão e o próprio Augusto Carreiras e empresário de jogador e Juba negaram desde o início, lá atrás, que não existia pré-contrato firmado com o Bahia. Negaram, 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 um mês, dois, três, quatro. Aí, basicamente, 3 semanas atrás, eles de fato assumiram que tinham pré-contrato assinado com o Bahia para Juba chegar em setembro. Aí eles negaram. Então, Augusto Carreiras está negando aqui agora. Não significa que é 100% certeza absoluta que de fato não exista acordo, porque negaram e de fato depois já não, realmente tinha. Então pode ser que eles estão negando, blefando, pode ser que sim também, tá, gente? Bom, vamos repercutir isso aí, vou trazer para vocês os trechinhos sobre esse caso de Juba e também tem o caso de DS87, Diego Souza. A novela não acabou. Yuri Romão falou ontem que era assunto encerrado, Anderson não tinha solicitado o jogador ainda, então para Yuri Romão, pô, se ele não solicitou ainda, já estamos no dia 7 de julho, hoje é dia 8 já, então significa que Anderson não quer contar com o jogador. Só que já temos nova atualização sobre Diego Souza. É inacreditável, né, rapaziada? Eu vou trazer esse compilado aí de informações para vocês, mas antes disso, aqui, ó, meu irmão, Golcase em tela para você, meu irmão. As capinhas personalizadas aí do esporte, ó. Tem tudo, tudo do seu gosto, personalizado com o teu nome do jeito que você quiser. Tem para homem, tem para mulher, o que você quiser, irmão. Garrafas térmicas também, ó. Tem para mulheres, tem para os homens, personalizado do jeito que você quiser, tá? Carregador portátil também. E aí vocês já sabem, né? Tem o cupom promocional aqui no canal, QR Code está em tela aí para vocês. Cupom promocional Go Sport. Você digita lá, adquira seus produtos, digita lá Go Sport, você ganha desconto e frete grátis, tá, rapaziada? E o principal bônus, né? Aqui, ó, chuva. Compra duas, tu leva quatro de bandeja. Compra duas e tu leva quatro capinhas de bandeja. Golcase é a melhor que tá tendo. Produtos aqui, ó, licenciados pelo Sport. Eita, botei de cabeça para baixo, agora vai. Licenciados pelo Sport, tá, rapaziada? Enfim, o link tá aí fixado nos comentários e também tá na descrição. Adquira esses produtos já e fortalece demais aqui a mídia alternativa também, tá? Rapaziada, vamos embora. Sem muita enrolação agora, vamos deixar aí para vocês todo o trecho de Augusto Carreiras repercutindo essa situação de Luciano Juba, tá? Bom, vamos aguardar. Se ele fechar de fato com o Bahia nesse mês, eu venho trazer uma análise mais profunda, tipo, pô, 4 milhões é muito, é pouco. Vamos aguardar, amadurecer um pouco mais a notícia. Beleza? Vou deixar o trechinho agora para vocês. Foi uma notícia de 40 minutos atrás, mais ou menos, de um jornalista
de muita credibilidade, o Cássio Cardoso, que é comentarista esportivo da Rádio Sociedade da Bahia, e ele escreveu o seguinte no Twitter: o Bahia chegou a um acordo com o Sport para ter Luciano Juba agora. O valor a pagar é acima de $500 mil oferecidos na proposta anterior. Juba jogaria no máximo até a próxima sexta-feira contra o Atlético em Goiânia pelo Sport. Pode até ser que saia após o jogo contra o Mirassol, domingo. O Sport recebeu proposta antes do jogo contra o CRB, mas não respondeu e Juba jogou. Porém, foi um ultimato. O Bahia disse que seria a última proposta financeira. Se não fechar, vai esperar Juba em setembro. Aí o Sport sinalizou positivamente. O time pernambucano busca ter só um ou dois jogos a mais com o atleta. Tudo indica que a novela está perto do fim. É isso? Isso é o que o Bahia quer. Isso é o que o Bahia está querendo. Né? Isso é o que o Bahia está querendo. A proposta do Bahia, você vê que não tem nada de novo. Quando ele fala de $500 mil, dá $2,5 milhões. Foi o que eles já apresentaram. Essa é a proposta antiga. Não tem nada ele fala de que foi novo. uma proposta antiga que o Sport teria aceitado agora. Não aceitou. Eu espero que seja o ultimato mesmo, que eles não venham mais, não é, atrás do jogador. Não é? Eu espero que... Tô doido para cumprir esse ultimato do Bahia. Não é? Tomara que eles não apresentem mais nada, porque ficam assediando o jogador. O time da Bahia, inclusive o Sport, não é, se continuar desse jeito, o Sport vai denunciar o Bahia. Como é que tá a cabeça do jogador? Tá bem, vocês estão vendo ele dentro de campo. Não é um jogador que tá focado, é um jogador que você não vê o jogador tirando o pé numa dividida, você não vê o jogador deixando de correr, você não vê o jogador marcando, não é, deixando de marcar, você vê o jogador fazendo gol. Eu acho até que não foi bem na partida passada, mas como vários outros não foram bem também, não é? Mas ele tem cumprido. Se tivesse a menor desconfiança que esse atleta podia estar fazendo um corpo mole, então, ele não estaria jogando. Ele já teria sido afastado, muito pelo contrário. Eu só tenho a elogiar esse atleta. Um atleta que está cumprindo rigorosamente com o contrato, com a profissão dele, com a ética, né, com o que a comissão técnica pede. Né? Agora, o Bahia tem forçado uma barra. Agora, eu fico muito... Qual a repercussão que esse denúncia que o Sport faria para o Bahia pode assédio. É assédio. Qual a repercussão que isso poderia dar para o Bahia, por exemplo? Punição até de desclassificação de competição. Isso está previsto no... Foi algo já conversado dentro do internamento do Sport ou você pensou nisso agora? Não, foi algo já pensado dentro do esporte. Inclusive nós tivemos uma reunião ontem a esse respeito. Definido. Quando a gente vai... Juba até o final do contrato, Juba vai jogar 2/3 do Campeonato Brasileiro. 2/3 do Campeonato Brasileiro. 25ª rodada, é isso? 26ª rodada. 26ª rodada. Então, desportivamente, o valor de $2,5 milhões, ele não compensa o clube da perda desportiva que a gente tem com a saída antecipada de Juba. São 2/3 do campeonato. O Juba pode sair daqui com o Sport já com a classificação bem encaminhada e pode ser até que nem saia. Ainda existe a expectativa, não é remota, mas existe, dele prorrogar até o final do ano. Se ele não puder jogar por nenhum outro clube, porque a janela vai estar fechada. Então, assim, o Bahia tem plantado muita notícia. Eu não estou discutindo a seriedade de quem passou a notícia, mas da fonte. Da fonte, sim. Porque isso é o que o Bahia está querendo. Isso não é o que o Sport está querendo. Volto a dizer, espero que o Bahia tenha dado ultimato mesmo e não se pronuncie mais sobre esse assunto. Agora, se o Bahia quiser pagar o valor que o Sport... Você acha que isso, de repente, pode ser até alguma coisa pensada, tipo, soltar essa notícia para pressionar? Para pressionar, perfeito. Não é para tirar o foco, para jogar a torcida contra o jogador, um efeito Lisca, por exemplo, que aconteceu com o Lisca naquele jogo, quando vazou a informação de que ele tinha assinado com o Santos, a torcida passou a vaiar o treinador no meio de campo, do meio do jogo para frente. Mas acho que isso é proposital, sim. Isso faz parte dessas artimanhas do futebol. Passar agora para a novela Diego Souza, tá? Que parece que não vai ter fim nunca também, é igual a de Juba, novelas intermináveis, é inacreditável isso. Augusto Carreira revelou que teve 2 conversas com Diego Souza. A primeira conversa foi há 15 dias, para saber como é que ele estava, qual era o projeto de vida dele, como é que estava a recuperação, já que é um atleta que passou por uma cirurgia no início do ano, estava se recuperando e já tinha voltado a treinar. O Sport consultou o DM do Grêmio, Departamento Médico do Grêmio, para saber das condições clínicas de Diego Souza, saber como ele estava, como é que tinha sido a cirurgia, que tipo de cirurgia ele tinha sido submetido e se ele estava já apto para voltar. Teve uma segunda conversa. Diego, na época, me informou que o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, tinha interesse na renovação, na prorrogação do contrato até o final do ano, mas que, com o passar do tempo, os dirigentes do Grêmio não demonstraram interesse na renovação. E aí,
culminou ali de fato numa não renovação de Diego Souza com o Grêmio com Diego Souza. E aí Diego Souza ficou livre no mercado, tá? E aí teve uma nova atualização. E a atualização é essa aí, ó. Uma terceira conversa vai ter, provavelmente, entre Sport e Diego Souza. E aí a terceira conversa depende de Anderson Moreira. Essa terceira conversa ainda não aconteceu. Abre aspas, a gente entendia que Diego Souza era um jogador que poderia ser extremamente útil para a gente. Nós começamos um processo de discussão com a comissão técnica. E qual foi a minha última conversa com o Diego Souza? Para a gente marcar uma conversa por conferência, eu, ele e o treinador Anderson Moreira, para que a gente conversasse, melhor dizendo, de que forma ele poderia contribuir com o esporte, em que posição, como estava o condicionamento físico dele, com quanto tempo ele poderia retornar aos gramados e efetivamente a jogar como titular, tá? E aí, rapaziada, depende de Anderson Moreira. Se Anderson quiser o jogador, ó, Diego Souza vai vir. Se Anderson não quiser, Diego Souza não vem. Então, a vontade do jogador é de fato de voltar, até onde eu soube e tal, mas tem que saber se Anderson quer. Se Anderson não quiser, não vem, tá, rapaziada? Vamos aguardar. Possivelmente vai ter uma terceira conversa aí entre Diego Souza, treinador, e Augusto Carreiras. Vou deixar um trechinho aí para vocês também em tela, tá? Tamo junto, abraço. Se inscreva no canal, ativa o sino. QR Code da Gucase aí tá em tela também para vocês mais uma vez. Link fixado nos comentários também. Valeu. Como é que está a situação do Diego Souza? O Sport fez proposta, Diego Souza já fez alguma sinalização. A comissão técnica quer esse jogador ou não quer? Olha, vamos tentar ser bem objetivo com relação a essa situação de Diego Souza, porque como ele é um ídolo aqui do clube, não é? Então tem muita gente que às vezes quer mexer nesse caldeirão, quer mexer nessa panela e termina azedando a feijoada, não é? Porque quem está tratando diretamente com o Diego Souza sou eu. Eu tenho uma relação pessoal com ele. Falei com ele em 2 oportunidades. Uma 15 dias atrás, para saber como é que ele estava, qual era o projeto de vida dele, não é, como é que estava a recuperação. Ele é um atleta que passou por uma cirurgia no início do ano, não é? Então estava se recuperando, tinha voltado já a treinar. O Sport consultou o departamento médico do Grêmio para saber das condições clínicas de Diego Souza, não é? Saber se ele estava, como é que tinha sido a cirurgia, que tipo de cirurgia ele tinha se submetido, não é? Se ele estava apto já a voltar, não é? Diego na época me informou que tinha o Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, tinha interesse na renovação do contrato dele, na prorrogação do contrato dele até o final do ano, para ele permanecer no Grêmio, não é? Mais que com o passar do tempo, não é? O próprio Grêmio, não é? Os dirigentes do Grêmio não demonstraram interesse na renovação do contrato de Diego Souza. Foi quando eu falei com ele pela segunda vez, não é? Demonstrando interesse, e ele colocou a disponibilidade de vir para o Sport, que ele tinha 2 projetos, ou ele parava de jogar, ou ele viria para o Sport jogar aqui no Sport Clube do Recife. É um atleta que todo mundo gosta, a torcida gosta, a imprensa gosta, é um atleta que não tem o que apresentar, o que se justificar aqui em Recife, né? Um atleta que já fez por onde em algumas temporadas aqui. Mas a gente entendia que Diego Souza era um jogador que podia ser extremamente útil para a gente. Nós começamos um processo de discussão com a comissão técnica. E qual foi minha última conversa com o Diego Souza? Para a gente marcar uma conversa por conferência, eu, ele e o treinador, para que a gente conversasse de que forma ele poderia contribuir com o esporte, em que posição, como é que estava o recondicionamento físico dele, não é, com quanto tempo ele poderia retornar aos gramados, a jogar efetivamente, jogando como titular, não é? E essa conversa parou por aí, não é? Não houve uma terceira conversa. Não houve ainda uma terceira conversa. Estamos conversando com a comissão técnica, não é? Se a comissão técnica enxergar que Diego Souza pode ser útil ao esporte dentro do esquema tático hoje montado, não é? Tem um grande caminho para Diego Souza vir. Mas por que essa conversa, essa videoconferência, ou essa conferência, porque ele está fora do Brasil, não aconteceu ainda? Ou se está previsto já para acontecer, por exemplo, nessa semana? A gente vai definir isso, não é, de hoje para amanhã, essa conversa, e marcar. Tem que ver como é que está a posição, a agenda lá de Diego, que ele está fora do país, não é, junto com a disponibilidade de Anderson também, porque às vezes você entra no processo de jogo, de concentração, não é, de foco no jogo seguinte, não é, os intervalos, você vê, essa seria uma semana que o Sport, em tese, não é, poderia ter uma semana de folga, mas a gente teve que cumprir ainda um jogo atrasado, que era o jogo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que foi o jogo contra o CRB, que foi adiado em virtude das finais do Campeonato Pernambucano. Todos os clubes folgaram no Brasil da Série B, exceto o Sport e o CRB, porque tiveram que fazer esse jogo que estava atrasado. No nosso caso foram 2 jogos, o Vila Nova também estava atrasado, então era um tempo que você tinha uma disponibilidade maior para fazer essa conversa, e a gente infelizmente não teve, com viagem, o jogo foi fora, você tem a viagem, nós fomos de ônibus para Maceió, são quase 5 horas no ônibus, mas ela deve acontecer nesses dias.